Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu escrever aqui para vocês o tema da live de hoje. Boa noite, Nanda. Deixa eu escrever aqui o tema da live para ficar fixado, para o pessoal não se perder. Obrigado pela presença, viu? Obrigado mesmo, Nanda. Obrigado, Igor. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Obrigado pela presença. Oi, mãe, seja bem-vinda. Francisco, seja bem-vindo. Gislaine, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. E aí, Leonardo, tudo bem? Olha que coisa boa. Cláudio Oliveira, seja bem-vindo também. Obrigado pela presença, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Shirley Monteiro, chegando agora. Muito obrigado pela presença. Benção, mãe. A Miriam, Anne, seja bem-vinda também. Ô Luana, que legal que você está aqui, seja bem-vinda. Coisa boa. Line Dias, né? Paulo, seja bem-vindo. Rayane também entrou. Pessoal, por enquanto eu vou lendo aí. Olá, Leila, minha cunhada, seja bem-vinda. Enquanto eu vou lendo os recadinhos e tal e tudo mais, eu queria que vocês me dessem um feedback. Como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo? Vocês estão conseguindo me enxergar direitinho, ver direitinho, ouvir direitinho? William, seja bem-vindo. Renan, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. O tema da live de hoje vai ser muito bom. Selma, seja bem-vinda. Nós vamos falar sobre qual assunto? Palavras machucam? Como é que é o processo, né, das pessoas conviverem com outras pessoas, né, que ouvem palavras de ofensa ou não? Meu sobrinho afilhado, seja bem-vindo. Leonardo Rebouças Filho, que bom que você está aqui, viu? Aline Bezerra, obrigado pela presença. Doutora Ana Cláudia, obrigado pela presença. Cauã, oi, seja bem-vindo. Obrigado. Tá certo, Francisco, eu vou fazer isso, viu? Logo, logo. Jamile, seja bem-vinda. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto, né? Como é que é isso? Palavras machucam ou não machucam? Por que machuca? O que a gente tem que fazer com essas palavras que machucam, né? Vamos aprender algumas coisas bem interessantes aí. Eu tô aqui falando oi pro pessoal, enquanto isso vou falar os recadinhos do começo, pessoal. Segura um pouquinho aí, aguenta só um minutinho enquanto eu vou fazendo os recadinhos e já peço um favorzinho para vocês. Compartilhe a live. Olha o tema aí fixado no bate-papo, ó. Palavras machucam? Como é que eu lido com isso, né? Como é que eu lido com o que o outro me fala, com as coisas que acontecem, né? Compartilha essa live. Tem muita gente que pode se beneficiar do que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Compartilha aí. Clica nesse aviãozinho aqui, que tá do lado aqui, ó, e manda para alguém no direct para essa pessoa estar presente conosco. Então, para quem está chegando agora, tem muita gente nova. Érica, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, pessoal, ao meu Instagram, que tem uma missão. A missão de tentar despatologizar o máximo possível de pessoas através de informação e conhecimento. Aqui eu compartilho muita informação dentro da área da psicologia para poder ajudar o pessoal a lidar com pequenas situações, pequenas realidades do dia a dia. E aqui nós vamos refletir sobre esses pontos, esses quesitos. Renan, seja bem-vindo. Esteticista Jaiana, seja bem-vinda. Lilian, seja bem-vinda. Elaine, obrigado pela presença, pessoal. Vamos para a frase do dia? Hoje a frase do dia tá legal, né? Peguei uma frase de uma pessoa religiosa, mas que vocês devem conhecer, né? Por uma série de fatores aí, eu acho que todo mundo conhece. Eu vou falar sobre... a frase do dia é o seguinte: palavras erradas, né? Palavras erradas costumam machucar para o resto da vida. Já o silêncio certo, ele pode ser a resposta de muitas perguntas. Olha que legal. Quem falou isso? Padre Fábio de Melo. Escreveu no livro dele. Vou falar de novo. Palavras erradas costumam machucar para o resto da vida. Já o silêncio certo pode ser a resposta de muitas perguntas. Ou seja, às vezes é melhor calar do que ficar falando coisas que não devia, né? Então, vamos aprender isso aí. Pessoal, live de domingo vai acontecer às 21 horas. A gente vai falar sobre um tema. O que acontece com pessoas que resolvem romper com a realidade? Você já viu indivíduos assim,
que eles parecem que não estão conectados com a realidade, que estão meio fora da casinha. Isso tem o nome de um transtorno, chama transtorno dissociativo. Eu vou falar sobre isso. Indivíduos que não aceitam a realidade, não estão de acordo com a realidade. Então, domingo, live de domingo, 21 horas, eu vou falar sobre transtorno dissociativo, tá bom? Essa frase que eu coloquei aqui agora, eu vou disponibilizar ela no feed assim que acabar a live, para você marcar 3 amigões, 3 amigonas, para convidar essa pessoa para a live de domingo. Todo domingo eu falo sobre lives com psicopatologias e na quarta-feira eu faço lives com prevenção e saúde mental, tá bom? Pessoal, deixa eu só ajustar aqui um pouco a câmera, que eu tô achando que eu tô ficando meio aí, tá bom assim. Bom, então vamos lá, né? Pessoal, vamos começar a live de fato, que chega de enrolação, né? Já passei os avisos, seja bem-vindo para todo mundo que chegou depois. Agora eu vou começar a live propriamente falando, e eu não vou ter tempo de ficar falando pro pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? Mas eu já tô muito feliz com a presença de vocês aqui, pessoal. Obrigado mesmo, tá? De verdade. Vamos lá, o que é isso? Palavras machucam, palavras não machucam? Como é que a gente faz para poder lidar com as palavras? Como é que a gente faz para poder conviver com pessoas que falam coisas que a gente não gosta? Como é que a gente faz, né? Antes de tudo, o que eu vou ter que explicar para vocês? Primeiro ponto, o que são palavras? A gente tem que entender isso. Depois eu vou falar como é que as palavras chegam a machucar, vou explicar o componente psicológico que está envolvido nisso. Depois eu vou falar por que hoje em dia falar a realidade, né, falar a verdade está sendo um processo um pouco ruim, né? Então segura a onda aí. E no final eu vou falar o que nós temos que fazer para a gente falar as coisas ou ouvir as coisas sem se ofender tanto. É isso que eu vou falar no final. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, o que são palavras? O que são palavras? As palavras são formas que os seres humanos descobriram para poder aprender a nomear a realidade. Quando nós estávamos lá primitivos, lá na época das cavernas e tudo mais, o que a gente foi aprendendo, né? De que para a gente conseguir ter o controle da nossa realidade, das coisas ao nosso redor, a gente tinha que aprender a dar nomes, né, para as coisas. Como assim? Eu saber que isso aqui era um copo, eu saber que a árvore era a árvore, não sei o que era não sei o que e tudo mais. Então, o dar nome para as coisas facilitou a vida dos seres humanos no aspecto evolutivo, né? Então, os primeiros tipos de palavras que os seres humanos foram fazendo eram substantivos, coisas que tinham substância, existência. Copo, cadeira, animal, árvore, grama, não sei o que, não sei o que. Depois a gente foi criando outras palavras para poder definir e construir a nossa realidade. Então, é através delas que a gente transmite conhecimento. As palavras, elas têm uma importância muito grande, né? Porque quando eu transmito conhecimento para alguém sobre alguma coisa que a gente já viveu, que a gente já viu, ou então que alguém já fez, por exemplo, uma receita de bolo, né? Tá lá todo passo a passo. Por que aquela receita de bolo ela é fácil de fazer, por exemplo? Porque já tem alguém que já transmitiu esse conhecimento, né? Então isso economiza energia. A gente não precisa aprender tudo de novo. Marcelo Racar, seja bem-vindo. Pessoal, eu quero fazer uma pausa. Quero agradecer a presença do Marcelo Racar, um grande músico. Vocês sempre me ouvem aqui com um fundo musical, um fundo sonoro, né? E ele é um cara que canta um pop rock top, gente. Quando vocês puderem, dá uma acessada no perfil dele, entra lá e ouve as músicas do Marcelo Racar. O cara canta demais da conta. Eu sou fãzaço desse cara aí, ó. Obrigado pela presença, viu? E todos os outros também. Então vamos lá. Então é através das palavras que a gente consegue economizar tempo, né? A gente não tem que ficar reinventando a roda todo ano, né? Vamos colocar assim, a todo momento. É um conhecimento que facilita a vida. Mas a gente, ao longo do tempo também, obviamente, né, foi aprendendo a fazer definições, a fazer afirmações a respeito da realidade.
estabelecendo relação causa e efeito. Por exemplo, a pessoa está andando, a pessoa está falando, a pessoa isso, a pessoa aquilo, o animal isso, o animal aquilo e tal. Então a gente foi narrando, a gente foi criando uma forma narrativa de observar a vida ao nosso redor, de perceber as coisas próximas a nós, identificando o quê? Os riscos, os benefícios, os malefícios, a utilidade de uma coisa, a não utilidade de uma outra coisa, para a gente poder saber fazer as nossas escolhas e garantir o nosso bem-estar, a nossa sobrevivência, a nossa homeostase, né? Por exemplo, atualmente a gente consegue estabelecer relação sim então. Por exemplo, se eu estudo para a prova, eu tiro a nota boa. Se eu trabalho bastante, eu vou conseguir me sustentar. E assim a gente vai vivendo, a gente vai criando definições, a gente vai criando afirmações que vão me fazendo entender como a vida funciona. Porém, aqui é que a coisa complica. Nesse processo de construção social, vamos colocar assim, de estabelecimento da sociedade, nós não vivemos no mundo isolado. Aí as palavras começam a fazer mais efeito em nós, né? Como assim? Por nós estarmos interagindo num grupo social, obviamente a gente precisa de uma aceitação desse grupo social que a gente está inserido. E o primeiro grupo social que a gente se insere nele é a nossa família. Ali a gente precisa ser aceito, a gente precisa entender que tem alguém que me acolhe, tem alguém que me aceita, enfim, me tem ali como alguém importante, né? Então na família ali a gente começa um processo de busca por aceitação e a gente vê algumas coisas relacionadas à rejeição. Mas não é uma rejeição do tipo, você é chato e não gosto de você. Não. É uma rejeição que tem um contexto por trás. Por quê? Na minha família, por exemplo, que é o primeiro grupo social que eu estou inserido, as figuras educacionais, elas vão precisar direcionar meu caminho para eu saber viver a vida, para eu saber me sustentar na vida, né? Então ele vai precisar transmitir conhecimento. Lembra que eu falei anteriormente? Pensa a gente na época das cavernas. Se nenhuma pessoa ensinasse pra gente que um animal que tinha as garras assim, né, os dentes assim, as garras em forma de unha, né, e fizesse cara assim, pra gente, se ninguém ensinasse que esse tipo de bicho era perigoso, o que a gente ia fazer? A gente ia lá interagir com esse bicho, porque a gente pequenininho, bobão demais, né? Ia lá, nossa, que legal, um bichinho, não sei o que, a gente ia ser predado, né? Então, por isso é que a transmissão de conhecimento, sem ter que passar pela experiência toda vez, é importante, meu Deus do céu. Isso é cultura, né? Nós, seres humanos, transmitimos cultura, transmitimos conhecimento. Então, por isso que a gente precisa, né, se beneficiar de conselhos de pessoas mais velhas, obviamente. E nesse processo de estar inserido na família, a gente está vivendo um processo de confusão ali, né? Por quê? Por uma série de motivos, transformações culturais e tudo mais, a forma com qual as pessoas têm descrito a realidade está mudando. Olha que grave isso. Por quê? O indivíduo vai lá, vou pegar quando a gente está pequenininho aprendendo coisa na escola. Tá. Estamos lá aprendendo coisa na escola. Aí a gente tira uma nota baixa. E aí alguém chega em nós e fala assim, você não pode tirar essa nota baixa. O indivíduo se sente, meu Deus do céu, não gosta de mim e não sei o quê. Olha isso. Já leva para um outro lado. Não tem nada a ver. Uma coisa é corrigir algo que tem que ser corrigido, porque nota baixa é sinônimo de problema. Outra coisa é ele falar assim, não, eu não gosto de você mesmo, tudo que você faz não presta e tal. São coisas diferentes. Mas não, existe uma mistura na forma de as pessoas descreverem a realidade que entra num processo muito sensível, muito subjetivo demais. E por que essa confusão está acontecendo? Existe um mecanismo nos seres humanos que a gente chama de generalização. E é um pouquinho de falta de lógica mesmo, raciocínio lógico básico.
Se a gente tá lá vivendo a vida, quando a gente é pequenininho, nossos pais nos colocam de castigo, a gente briga com um coleguinha, a gente briga com o irmão, a gente vai ouvindo dessas pessoas palavras definidoras. Por exemplo, meu pai me bateu porque eu deixei cair um copo e quebrar. Aí, no que isso aconteceu, ele pega e afirma alguma coisa nessa situação. Nossa, olha lá, é custoso demais, esse menino não sossega. Pronto. Custoso. Essa palavra ficou gravada na minha cabeça. É uma palavra definidora. Eu estou fazendo o quê? Absorvendo nessa fase. Quando eu estou infantil, né, criança, eu estou absorvendo. Beleza. Aí eu vou lá interagir com meu coleguinha na escola. Aí eu tô lá e eu pego e deixo cair a lapiseira dele e a lapiseira quebra. Aí ele fala assim, nossa, mas você é muito sem noção, você é muito chato, sai daqui, você quebrou minha lapiseira. Pronto, absorvi outra palavra definidora, a meu respeito. E o que eu não tenho nessa fase de vida é o entendimento para filtrar a coisa. Porque essa... Nossa, pessoal, desculpa. Porque essa definição de que eu sou custoso demais, de que eu sou chato porque eu quebrei a lapiseira, estão erradas. Não é porque eu quebrei um copo que eu sou custoso, não tem nada a ver. Eu só posso ter ficado, sei lá, desatento, enfim, aconteceu isso. Eu ter quebrado a lapiseira do meu colega quer dizer que eu sou chato? Também não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas as pessoas definem assim. E eu vou absorvendo, Então isso fica registrado na minha memória, né? Mas, e essa palavra, essa definição feita a meu respeito, ela não tem poder de transformar algo para me afetar de verdade. Eu coloquei uma figura, né, representando um soco, né? Que um cara conversando com uma mulher tava dando no rosto dela, né? Como se ele estivesse falando, aí uma mão saísse dela, da boca dele, e puf, atingisse ela. É mais ou menos assim que a gente acha que vai acontecer, mas não acontece. A palavra sozinha, ela não tem poder de fazer nada. Absolutamente nada. Nós não somos do universo lá do Harry Potter, que tem pó mágico e transforma coisa e dá vida para objetos, né? Para fazer algo com outras pessoas. Não tem nada disso. Se alguém chegar e afirmar assim, ô seu barbudo, tá, e o que isso tem de diferente na minha vida? Não vai fazer nada, não vai acontecer nada comigo, nada. Eu só posso pensar, poxa, realmente o cara não gosta de barba porque ele falou de um jeito que não foi lá com um tom de voz muito agradável. E tem nada demais. Então o que eu vou fazendo? Eu vou levando tudo para um lado muito pessoal, como se eu tivesse que virar um ser humano perfeito. Para todo mundo só falar coisa positiva a meu respeito. Isso não existe. Essa perfeição não existe. E aí o que eu preciso ir entendendo, né? Claro, de que existem aquelas pessoas que são cruéis de verdade, né? Então vamos entrar no outro tipo de pessoas. Eu falei do primeiro tipo de pessoa, que eu esqueci de mencionar, que são aquelas pessoas que falam sem intenção de ofender. É só uma forma imperfeita, não precisa, de descrever a realidade, de contar o que está acontecendo. Aí eles inventam definições para rotular os outros. É custoso, é chato, é não sei o que e é não sei o que. E o engraçado é isso, né? Alguém nunca é alguma coisa. Alguém está comportamentos, né? O que eu posso afirmar a meu respeito? Que eu sou um ser humano. Vocês são seres humanos. Em nenhum momento das 24 horas do dia, dos 365 dias do ano, vocês vão mudar a essência de vocês. Vocês são seres humanos. Ah, hoje eu vou resolver amanhecer um cachorro. Aí amanhã eu tô lá, quadrúpede de cachorro. Não existe isso. Então, eu sou ser humano, né? Então, ser alguma coisa é quando algo não tem como mudar. Isso você é. E em se tratando de comportamento, de qualidades, de defeitos, tudo isso é comportamento. Comportamento é plástico. Comportamento muda. É só você trabalhar que isso altera em você, tá? É só treinar, aprender, mudar. Isso altera em você, tá?
E nesse processo existe o outro perfil de pessoas, que é o perfil de pessoas que é cruel. Aquele perfil de pessoa que gosta de fazer o outro sofrer. Desse perfil de pessoa, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Às vezes, eles vão percebendo quais são os conteúdos emocionais negativos que a gente tem. Que eles vão fazendo testes, eles vão afirmando certas coisas, falando certas coisas e vendo a nossa reação. E aí quando eles percebem que algo deixa a gente triste ou alguma coisa assim, eles tocam nessa ferida toda vez para poder fazer o indivíduo sofrer de verdade. E aí, quando se toca numa palavra específica, o outro reage. Aí no que o outro reage, ele percebe e fica nisso, né? Então ele fica lá se sentindo uma pessoa que tem, sei lá, alguma coisa, né? E aí nesse ponto, a gente precisa desenvolver um jeito de anular o efeito desse tipo de perfil de pessoa cruel. Ah, seu barbudo, não sei o que lá. Tá, beleza, ele tá lá falando. Ah, seu barbudo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E que mais? O que? Ah, mas não sei o que lá. Ah, tá. Que mais? Entendeu? Tipo assim, se eu tenho convicção a respeito do que eu sou, das coisas que eu faço, porque eu sou eu não sou o outro e o outro não sou eu. Como é que o outro fica definindo algo e ele não tá dentro de mim para falar a verdade, para ele saber das minhas intenções e tudo mais? É só uma opinião limitadíssima a meu respeito, né? Então o outro não tem tanto poder assim para poder ficar definindo, mas eu tenho. Eu, diante da minha consciência, sei o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, o que eu acertei, o que eu não acertei. O que às vezes o outro faz é me mostrar, isso aqui é o que deve ser feito. Como você está diante disso? Você está fazendo? Não está fazendo? Está cumprindo? Não está cumprindo? Como é que é essa situação? Aí as coisas vão caminhando para você entender que às vezes o outro está te auxiliando a conscientizar. Porém, se ele afirma alguma coisa a seu respeito, ele tem que ter muita convicção e te observar muito para falar algo a seu respeito. E por isso é que a gente não pode confiar tanto assim em certas palavras definidoras que vêm do outro. Entende? Às vezes é isso que o Marcelo está escrevendo aí, ó. Quando o outro define algo, na maioria das vezes ele define ele, não é nós, exatamente. Então, a filtrar e não se importar com ofensas. Perfeito, Marcelo, é isso aí mesmo, né? É o mecanismo da projeção. Eu estou colocando no outro aquilo que eu não aceito em mim mesmo, né? E aí eu fico buscando evidênciazinhas ali pequenas e não tem nada a ver comigo às vezes, né? Isso é uma coisa. Agora, a realidade objetiva é outra. Se eu tô lá, eu não sei desenhar, e eu pego e faço um desenho, e eu falo assim, tá vendo? Eu sou artista plástico, né? Então assim, o critério de realidade, ele é definidor mesmo, ele separa aquilo que é, aquilo que não é, aquilo que aconteceu, aquilo que não aconteceu, aquilo que eu aprendi e o que eu não aprendi, né? Se eu posso bater no peito e falar alguma coisa que realmente eu consegui algo, sou algo ou não, né? Então tem isso. E às vezes as pessoas entram em qual dinâmica para as palavras ofenderem tanto, né? Por que as palavras ofendem tanto hoje em dia? Se você mostra para a pessoa de que o critério é qual, onde é que eu preciso focar, colocar vocês com olhar aonde? Nos acontecimentos da vida, sejam eles internos, mas muito mais externos. Quais são os acontecimentos externos? Eu tenho lá atividades, eu tenho lá obrigações, eu tenho lá responsabilidades, eu tenho lá deveres. E aí, o que eu lembro daquilo que me foi exigido, daquilo que me foi cobrado, é o quê? Eu posso fazer o ok? Cumprir ou não cumprir? A vida perpassa muito nisso. Aí se você vai falar para o indivíduo, olha, isso aqui ficou sem fazer, porque eu estou vendo que não foi feito. O indivíduo acha o quê? Não. E aí o indivíduo vai entrar numa dinâmica de se defender. A realidade mostra
que não está feito, não está realizado. Aí o indivíduo entra na dinâmica de mas... E aí cria a lista. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. Pode ter alguns motivos. Mas, e aí? Tem que ser feito. E aí no que você vai tentando incentivar o indivíduo a realizar e alcançar aquele objetivo, ele se defende para ele ficar numa zona de conforto. É aí que eu queria chegar. Zona de conforto. Que zona de conforto? De viver a vida como se tudo acontecesse de forma mágica. A gente está entrando numa circunstância de que tudo é muito instantâneo. Eu não tenho que fazer mais esforço. Aí é que é o problema das palavras que ofendem. Eu preciso me dedicar para fazer alguma coisa? Preciso. Eu quero me dedicar? Não. Só que eu não admito isso para mim mesmo. Para eu conseguir chegar, essa lei nunca mudou na vida. Nunca mudou. Desde que o mundo é mundo, mesmo na idade contemporânea, com tanta facilidade, tudo o que as pessoas conseguem é pelo esforço. Se a pessoa entra na dinâmica de querer facilitar demais o alcance de grandes objetivos, ela vai entrar numa dinâmica de vitimismo, de ficar dodói. Tudo é um motivo de dor. Mas você não fez o que devia... a realidade, não fez. O indivíduo, mas você não gosta de mim, não sei o quê. Mas não sei o quê. E entra no processo de ficar ali levando pro emocional. Porque a consciência do indivíduo acusa, não está feito. Isso dói. Dói. A consciência acusar alguma coisa causa uma dor. Só que o indivíduo não quer sentir essa dor. Aí o que ele associa? A pessoa está falando algo que me dói. Então ele está me ofendendo. E a realidade fica como? Ignorada. O treco tá lá, sem fazer. A obrigação descumprida, o negócio tá sem realidade ali, sem a concretude da coisa, mas o indivíduo tá olhando para o emocional, tudo se torna ofensa. Mas por que você não isso, não aquilo outro? Porque eu não tava me sentindo bem. E desde, assim, é engraçado isso. A gente entra numa dinâmica de tudo agora tem que ser... tudo agora para eu fazer, eu tenho que estar confortável, eu tenho que ter vontade de fazer. Ter vontade de fazer. Tá, entra nessa pra ver onde é que as pessoas vão parar. Né? Então, assim, ou o indivíduo começa a se movimentar para adquirir graça, né? Gosto na vida, né? Que é o princípio da ativação comportamental para tratar depressivos. Faz primeiro, espera a emoção vir depois. Ela vem, tenha certeza disso. Mas faz primeiro. Não tô sentindo vontade. Não interessa. Faz, vai lá e faz. Depois você vê a emoção do negócio. Entendeu? Mas não, as pessoas querem o processo inverso. Não, eu quero sentir empolgação, eu quero estar motivado para... Beleza, às vezes é legal mesmo, né? Estimula, põe uma música legal, põe um negócio ali que te instiga, né? E vai lá e faz depois, né? Você vai adquirir o ânimo que você precisa, mas dê o ponto de partida, não fique esperando não, porque senão você vai entrar num processo de reclamação contínua, porque a vida, ela sempre obedece à ordem de você passar por desconforto. Não existe lugar nessa terra que você vai viver algo somente confortável. Se você quiser alcançar objetivos para você se sentir realizado, se esforça. Por trás de todo esforço tem uma recompensa. Só que para você chegar na recompensa, você precisa do desgaste. É assim com o exercício físico, é assim com o refinar de uma habilidade que você está começando a aprender agora. É assim para tudo, Até para comer a gente passa desconforto. Quem nunca sentiu dor no estômago de fome, né? A fome é isso, né? É você sentir uma dor ali e tal, e aí você vai lá e come e fica de boa, né? Então assim, tudo obedece a essa lógica. Então,
vamos seguir a lógica natural da vida, senão a gente entra no processo de vitimismo e tudo se torna ofensivo, né? Disciplina vale mais que motivação. É isso aí mesmo, Marcelo. Com certeza absoluta. Os benefícios da disciplina, eles são enormes, né? E aí nesse processo, a gente vai distorcendo a realidade quando a gente faz isso, né? Porque eu fico tentando fazer com que a realidade esteja confortável a qualquer custo. Eu não posso me sentir chateado porque alguém falou alguma coisa que realmente eu deixei de fazer. Eu não posso me sentir triste porque eu não consegui alcançar o resultado que eu queria. Eu não posso nada de negativo. E aí eu não amadureço. Eu viro uma criança mimada na vida. Já viu criança mimada? Do tipo assim, você não deu o que a criança queria, o que acontece? Ela dá birra, ela dá escândalo. Ah, meu Deus, eu não dou conta. Calma, dá conta, para, respira, pensa. O problema está na sua frente. Vamos lá, põe a cabeça para funcionar. O que você precisa fazer? Eu fiz uma live exclusiva só com esse tema, treino de solução de problemas. Vamos lá, treinar o cérebro a descobrir formas, caminhos, alternativas. Não sei, vou ler um livro, vou ver um vídeo no YouTube, vou pesquisar, vou conversar com alguém, vou na casa da minha mãe, vou na casa do meu tio, vou na casa do vizinho, vou na casa do meu irmão. Faz alguma coisa, se movimenta. Tem como fazer alguma coisa. Aí você vai conseguindo entender de que a realidade concreta, ela é o seu guia, né? E aí você não distorce a realidade. Você fica dentro de um processo real, dentro de um processo pé no chão. Sabe aquela pessoa assim, pé no chão? Você fica desse jeito, né? E aí o que acontece? O critério hoje em dia, na vida, é o que? Associar, obviamente, todo mundo tem que fazer isso, o que você observa no mundo real, aprender a descrever, a dizer, ponto por ponto, o que é que está acontecendo, para você chegar na verdade. Olha que coisa interessante isso. O que é a verdade? Porque a realidade e verdade, elas andam muito profundas, muito intrínsecas uma na outra. O que é verdade? É eu adaptar o meu cérebro, é eu fazer o meu cérebro se conformar, né, se encaixar com as coisas exteriores, ao redor, meu redor, ou interiores também, sentimentos e tal, né? Mas isso precisa de uma precisão muito grande. Eu tenho que ter repertório verbal, eu tenho que saber que dá nome, isso aqui é uma caneca, isso aqui é um estojo do fone de ouvido, isso aqui é um controle de ar-condicionado, e eu preciso conhecer a vida, eu preciso conhecer, conhecimento, informação, entrar na minha cabeça, para eu saber identificar os elementos, descrever corretamente para não ser injusto com ninguém. E aí eu vou fazendo o que nesse processo? Sendo verdadeiro comigo mesmo, porque eu sei dos meus deveres que a vida me cobra, e sendo verdadeiro com todo mundo ao meu redor, né? E aí eu vou aprendendo. Ah, mas se vocês quiserem citar situações aí no bate-papo para a gente falar como exemplo, pode falar, né? E aí nesse processo a verdade tem se tornado o quê? Ruim. Isso aqui pode ser um controle de ar-condicionado, mas também pode ser o que eu quiser. Não pode ser, não. Tem nada a ver com isso. É o que a gente chama de relativização das coisas. Tudo é relativo. Tudo é relativo. E não é. Essa relatividade, ela é criação de uma teoria aí que eu não vou entrar nos méritos disso, que não é o foco da live. Mas existe um pensador específico que ele começou a criar, um pensador mesmo, tá, gente? Não é o físico da teoria da relatividade, não, tá? Não é o Einstein, não. É um outro pensador. Que ele começou a criar uma definição de que a verdade não existe mais. Não existe verdade absoluta. E existe. Eu provo para vocês que existe. Quer ver um dado? Vamos lá. Verdade absoluta. Todo mundo nessa terra existente consegue chegar numa única conclusão a respeito de uma coisa. Se você está num dia ensolarado, você fala para qualquer indivíduo assim:
que já cresceu. Vai lá fora e me descreve, me fala, me conta quais são as 2 coisas que você vai sentir ao sair lá fora por estar ensolarado, no sol. Se exponha ao sol e me descreva quais são as coisas que você vai perceber disso. Aqui, lá na China, lá no Alasca, lá no Polo Norte, no Polo Sul, no Diaba 4, as pessoas vão chegar na mesma conclusão. O sol esquenta e o sol ilumina. Isso é uma verdade universal para nós terráqueos. Ninguém, se não tiver nenhum tipo de problema mental, retardo, lesão, alguma coisa assim, se o cérebro tiver perfeito, todo mundo chega na mesma conclusão. Todo mundo chega na mesma conclusão. Isso é uma verdade que não muda. Existem princípios que eles são universais. A lei, a vida, ela tem leis que não muda. E a gente precisa entender isso com o tempo. E a verdade é uma delas. Existe verdade, existe realidade. Mesmo que exista o consenso de eu chamar essa caneca de caneca, eu preciso dele. É uma verdade consensual, tá tudo certo com isso. Mas essa verdade não pode ser mudada, porque senão gera confusão, gera brigas, gera não entendimento. E os seres humanos precisam se entender para conseguir viver em sociedade, para não se ofender. Porque se eu falo assim, nossa, as palavras têm ambiguidade, né? Algumas palavras têm ambiguidade, aí entra pro campo da ofensa, né? Tipo assim, como você está diferente hoje. Dependendo do jeito que eu falo, como você está diferente hoje, eu posso interpretar que a pessoa está achando que eu não estou bem. Eu posso interpretar que a pessoa está com raiva de mim. Eu posso interpretar, entendeu? Essas interpretações é que é o problema. Eu tenho que dar nome para a coisa, né? Aprende a perceber, conhece, adquire conhecimento e descreve melhor a realidade. Para você não ficar comunicando as coisas no termo geral demais. Nossa, você tá diferente, você tá estranho, você tá não sei o que, você tá não sei o que. Não, dá um nome pra coisa. Você foi mal educado, você não tá estudando, você não tá sendo uma pessoa cordial, você isso, você aquilo, né? E aí você vai comunicar. Não, peraí, eu não concordo não. Porque eu fiz isso, você lembra que eu fiz aquilo outro? Aí a gente vai entrar no processo de dialogar diante de fatos. Não diante de interpretações. Ah, mas eu acho que você não sei o que. Aí entra no campo da ofensa mesmo. Porque o jeito que o outro está descrevendo a realidade não corresponde. E o outro vai falar assim, poxa, mas tá inventando coisa a meu respeito? O que é isso? Aí entra no processo de neura. Os indivíduos ficam neuróticos. Cria coisa e acredita nisso como se fosse fato. E fala... Não, porque acha que adivinha pensamento. Olha o nível da coisa. Ah, mas você isso, você aquilo, aquilo outro. Tá. Mostra, prova, entendeu? Então assim, vamos voltar para o critério de realidade, de verdade da coisa. Qual que é a verdade? Qual que é a realidade da coisa? Seja honesto. Põe para fora aquilo que está realmente acontecendo dentro da sua cabeça, para você aprender a descrever a realidade. Entende? E não ficar no subjetivismo. Eu acho que, eu sinto que você não tá não sei o que. Tá, com base em que você tá sentindo? O que você viu? O que você ouviu? O que você percebeu? Elementos fora de você. Foi uma cara feia que eu fiz? Foi um tom de voz que eu usei? Dá um nome. Dá um nome pra coisa que tudo melhora, tudo muda. E aí... existe uma série de outras influências culturais que foi alterando essa forma dos seres humanos atualmente de perceber aquilo que é real, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é moral, aquilo que é virtuoso, né? Foi se distorcendo tudo isso. E aí as pessoas foram sendo incentivadas a quê? Ao bizarro, a cultura do bizarro. Olha, tanto que é engraçado. Aqui, vou fazer uma enquete rápida. Escreva aí quem de vocês gosta de verdade de ouvir música clássica. Temos aqui aproximadamente umas 20 pessoas. Quem gosta de ouvir música clássica? Escreve aí. Aí, escreve com o número 1, música clássica. Quem gosta de ouvir
aquelas músicas de, sei lá, funk pancadão, escreve número 2. Vamos ver. Música clássica, número 1, música funk pancadão, número 2. Pra gente poder perceber onde é que nós estamos colocando os nossos critérios. O povo agora, né? Ei, vocês, hein? Agora só vai dar música clássica aqui agora. O povo vai chegando num processo de, eu também falei funk pancadão, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? De distorção, né? De distorção desse processo aí de cultuar aquilo que é o bonito, aquilo que é o belo, né? E aí, isso é a alteração do processo de critério de realidade, E outra coisa, que é mais grave ainda, que altera, que ofende bastante, né? Outra coisa lá, orgulho. Nossa, meu Deus, como isso é complicado. O que acontece? As pessoas, não sei por qual motivo, elas têm sido incentivadas a cristalizar as opiniões, independente se tem critério de realidade ou não. É a cultura do eu acho. Se eu acho, a coisa é, e não é. Do tipo, eu tô lá vendo que a casa tá toda bagunçada e alguém foi combinado com alguém que aquele alguém deveria arrumar. E aí, você vai perguntar para alguém, por que você não arrumou a casa? Porque ela tá tão bagunçada, suja, os trem tudo jogado no lixo ali, no chão e tal, não sei o quê. Por que não arrumou a casa? Aí alguém fala, porque eu não tava com vontade. Você não pode me forçar a fazer o que eu não estou querendo. Foi combinado. É algo pro bem comum. Todo mundo vai se beneficiar, inclusive o alguém. Não me força não, porque você está me forçando a fazer uma coisa que eu não quero. Você está me obrigando a fazer uma coisa. Olha isso. Você não pode me obrigar. Ah, é? Então tá. E sua roupa? Você vai lavar? Aí muda as coisas, né? Vai ter que mudar as coisas. E vocês estão entendendo o nível do negócio? A pessoa vai interpretando a vida e vai cristalizando. Eu não posso ser forçado a nada. E aí, o outro precisa de combinados ali, de manter, né? E aí entra na ofensa. Ah, mas você está forçando. Meu amigo, minha amiga, põe a mão na consciência, pelo amor de Deus. Tenha bom senso. É uma coisa óbvia que certos pedidos traz um bem-estar coletivo, um bem-estar mais comum, que você inclusive é uma das pessoas que vai ser beneficiada. Ah, mas entra no trabalho, tem que bater ponto em tal horário e sair em tal horário. Se você tem lá uma tolerânciazinha de uns minutinhos de atraso e tal, beleza, você chega com 40 minutos de atraso, mas é porque tinha flexibilidade. Meu Deus do céu, é o seu salário que está em jogo. Você está entendendo o negócio? E aí a pessoa entra num processo de eu sou a pessoa que determina como o mundo tem que acontecer. E se o mundo não está de acordo com o que eu quero, eu me ofendo. Ah, mas o mundo, as pessoas, meu Deus, socorro. Por quê? Por que não? Tô triste, nada faz sentido. Oh, meu Deus, vou me matar, né? Porque agora tá uma moda. Eu tô começando a perceber isso, né? Tem gente que tá aprendendo a assustar as pessoas com essa ideia. Vou me matar, e assusta e consegue o que quer através disso, né? Hoje em dia a gente tem que estar muito esperto, porque tem gente aproveitando de uma seriedade muito grande, que é isso, né? Para poder só mover o outro para fazer o que o outro quer. Ou para mover o outro para fazer o outro obedecer ao que ele quer, né? E aí entra nesse processo. E assim, aí a pessoa é a vítima e o mundo é culpado, né? O mundo é culpado. Eu nunca fiz nada, eu nunca sei de nada, eu nunca tenho responsabilidade com nada. Por quê? Porque eu acho que a minha forma de descrever a realidade não tem que mudar. Orgulho grave.
O que eu coloquei na minha cabeça tem que ficar desse jeito. E ai de quem querer mudar isso que está na minha cabeça. Entendeu? E aí o indivíduo vai ficando o quê? Chato, dramático. Aí os nomes começam, né? Mas você tá chato demais, mas você é muito cabeça dura. Mas isso não quer dizer que... Aí o indivíduo... meu Deus, tá me chamando sei lá, de chato, tá me chamando de não sei o quê. Olha para o que você tá fazendo e vê se a pessoa tá fazendo uma descrição mais ou menos próxima do que é o seu comportamento de verdade. Porque aí você vai dar razão para ela. Agora, se ela não tiver razão, se você tá lá fazendo certinho, arrumou a carta, um brinco, bateu ponto, 8 horas, saiu às 18, com 1 hora de intervalo, 2 horas de intervalo, meio-dia às 2, certinho, milimetricamente calculado lá, tal, não sei o que, responsável de verdade. E a pessoa fala assim, você não tá fazendo o que você deve. Não tô? Beleza, deixa eu só te mostrar umas coisas aqui. Você tem formas de argumentar o negócio. Você dialoga, você faz o outro entender que o seu jeito de conduzir as coisas é real, é fato, é acontecimento, e aí não cria ofensa. A verdade, pessoal, a realidade, ela não gera ofensa, ela não gera mimimi, ela não gera dodóizinhos, não. A realidade e a verdade, ela resolve. Sabe aquela situação que, quando você sabe que uma coisa é verdade, você cala a boca? É bem isso aí. Se o indivíduo entende que o que ele está pensando está errado, não está de acordo com o real, silêncio, tumular. Vira até um constrangimento, né? Fica até constrangedor. E esse orgulho é o que atrapalha. Eu tenho 15 minutos de live. Eu tenho que falar do último tópico, né? Empolguei aqui. Às vezes vale a pena dialogar se a pessoa for aquela que só desdenha, às vezes concorda e sai. Se a pessoa tiver bom senso, viu, Marcelo? Às vezes depende, ou às vezes vale a pena. Só que tem que avaliar se a pessoa tem bom senso. Ver se quando você fala, ela ouve. Você tem que ver ela ouvir, tá e tal, enfim. Mas se ela só reage com desdém é porque ela está naquele... Você está vendo que ela está reagindo de não quero, entendeu? A minha opinião é a principal, é a única, é dogma, é verdade absoluta e o mundo está errado. Eu estou certo, mas o mundo está errado. Desse tipo de gente, você pode correr léguas, né? E aí o que a gente tem que fazer para não se ofender tanto com essas palavras, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a aprender. Primeiro ponto. Por quê? Se eu tenho que entender que o meu cérebro ele tem limitação de absorver informação, que às vezes ele pega uma informação aqui, outra ali, ele vai construindo, né? O cérebro vai associando elementos para poder olhar o todo, né? Eu tenho que aprender a ver se existe verdade no que o outro está falando, no que o outro está comentando. Então eu tenho que aprender a aprender. Peraí, faz sentido o que o outro está dizendo? Aconteceu isso mesmo? Tem fundamento real ou não, né? Às vezes eu acho que nem vale a pena dialogar, nem todos sabem falar a verdade, mesmo você sabendo que é a verdade, porque você viu, é tão difícil falar a verdade. Vou comentar, Anderson, pera um pouquinho. Por isso eu nem perco meu tempo para dialogar. Tem coisa que tem que ser dita, viu? Tem coisa que tem que ser dita. E eu vou explicar como, um jeito simples. E aí, quando eu entendo que eu tenho que aprender a aprender, eu preciso entender de que o meu ponto de vista pode melhorar, né? Claro, né? E eu tenho que ser honesto, porque eu preciso olhar para ver o crescimento, né? Eu tenho que saber crescer diante do ponto de vista do outro que complementa a minha visão, né? Tem que ter humildade, é o segundo ponto. Humildade é o quê? Vem, eu acho que do latim humus, um trem assim, que tem a ver com aquele que fica no chão. Humus é no chão, que fica no chão, é esterco, né? Como se fosse esterco, estrume, sei lá. Que fica no chão para adubar outras coisas. Então, humildade é você ficar lá no chão para nutrir, no chão é pé no chão, realidade, para nutrir outras coisas que crescem através dessa base, desse humus que fica lá no chão. Humildade. Ser verdadeiro, ser honesto. A humildade é a verdade.
é a realidade. Ser humilde é isso, né? Não ficar criando coisas que não existem. É tudo com existência, né? Com essência. E outra, com relação a essas coisas de falar que o Anderson levantou, primeiro ponto, o mundo precisa aprender um pouquinho de etiqueta, né? Por quê? Certos pontos de vista, certas opiniões, elas precisam ser expostas. Porque é assim que é o método dialético, né? Eu converso com alguém, falo o que eu penso, ouço o que o outro pensa, a gente vai, chega numa conclusão e a gente vai amadurecendo o nosso pensamento juntos, né? Então assim, eu preciso ter habilidade para expor um conteúdo. Se eu estou vendo que a pessoa que precisa ouvir o que eu estou falando, ela não tem preparação, eu tenho que preparar ela para isso. Por quê? Como é que eu sei que a pessoa não tem preparação? Porque quando eu falei, nossa, mas que grosseria, não sei o que, não sei o que. Então beleza. Na próxima você faz o seguinte, vai gradualmente, sem ser aquele tiro, porrada e bomba, né? Fala com clássico, elegância, chega lá e fala assim, olha, viver um pouquinho da filosofia rapadura, você tem que ser muito doce, mais firme, verdadeiro, real, concreto, né? Você chega lá e fala, eu preciso te dar uma opinião a respeito de uma coisa. E assim, eu lembro que em outras circunstâncias você não reagiu muito bem, porque a opinião que eu tenho que te falar, ela vai um pouquinho contra o que você acredita. E eu queria saber se você quer ouvir, porque se você quiser ouvir, eu vou falar, honestamente. E se você, assim, você pode se ofender, você pode não gostar, mas eu preciso expor. E eu queria te perguntar, eu posso falar pra você? Se ela quiser falar, beleza. Se ela não quiser falar, não precisa falar. Guarda pra você, né? Outra forma, eu tenho uma notícia não muito boa para te dar, né? Porque é uma opinião sincera, uma opinião verdadeira a respeito do que eu tô vendo, do que eu tô observando. E eu preciso que você me dê autorização para te falar. Queria saber, né? Então assim, ser muito rapadura, né? Falar, olha, eu gosto muito de você, não quero te ofender, minha intenção, esclarece isso. É importante esclarecer. Minha intenção não é te ofender, é só te dar um feedback do que eu estou vendo do seu comportamento. Posso estar errado porque eu não estou percebendo outros elementos, mas é o que eu vi e eu queria te falar, né? Para te ajudar de alguma forma se você avaliar que é importante e necessário. Simples assim, né? Pede licença, fala, desculpa falar, mas eu estou vendo o seu comportamento assim. Você falou de uma forma que não foi muito bacana, você se agitou, você falou com um tom de voz meio áspero. Eu ouvi isso, né? Para mim soou como algo áspero, meio difícil. Você não está estudando, eu não estou vendo você estudar. Eu vejo uma vez ou outra, né? Desculpa, falei errado, né? Você estuda, mas estuda esporadicamente, mas não é suficiente porque sua nota não sai boa. Ou então a casa está mal arrumada. Você coloca uma coisa aqui, outra ali no canto, mas não é o jeito que a gente combinou de deixar a casa arrumada. Ou então, você não está batendo ponto na hora certa. O combinado é das 8 às 12, depois das 2 às 18, né? E eu preciso que você cumpra esse combinado. Senão eu não vou ter outra alternativa senão descontar do seu salário, né? Falar de uma maneira que a pessoa entenda que a vida funciona dentro disso, né? E se a pessoa não quer ouvir, não tem problema, deixa ela chegar na conclusão dela. Ela não quer ouvir? Perfeito, deixa. Ela vai ter que bater cabeça. Aí tem o perfil de pessoa que é cabeça dura mesmo, né? Deixa a pessoa bater cabeça lá, porque não adianta falar mesmo. O orgulho tá cristalizado dentro do indivíduo, então tudo que ele põe na cabeça dele é o que é e é o que é. Então, deixa quebrar a cabeça, deixa quebrar a cara, deixa. E fique em paz. Fique em paz com isso, né? Então, nesse ponto, o orgulho atrapalha. Eu tenho mais 5 minutos de live. E aí falar o assunto, né? Eleger gradativamente o que você precisa falar, né? Preparar na sua cabeça ali mais ou menos uma hierarquia do assunto mais leve para o assunto mais frágil, mas expor de alguma forma. Mas às vezes a pessoa ouve, água mole impera dura, tanto bate até que fura, né? Então seria mais ou menos desse sentido. E
eu acho que é isso, pessoal. Vou abrir para as perguntas, nesses 5 minutinhos finais. Dúvidas? Gostei da interação, escrevendo muita coisa aí, ó. Falando, a garganta vai coçando, olha. Chega, saiu água do olho. Escreva as dúvidas aí, pessoal. Vamos lá. Enquanto isso, recadinhos do começo. Live de domingo, 21 horas. Vou falar sobre o que acontece com as pessoas que rompem com a realidade. Por que tem gente que não sabe se conectar com a realidade? Isso pode ser sinal de um transtorno. Transtorno dissociativo, né? Então vou falar sobre isso. Live de domingo, 21 horas. Depois eu vou colocar a frase do feed. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo. Eu vou colocar a frase do dia no feed. Para vocês marcarem 3 amigos para estarem presentes na live de domingo, pessoal. Domingo 21. Vocês não têm dúvidas? Temos 4 minutos de live. Obrigado, pessoal. Essa caneca é show mesmo, né? Olha só, que legal. Ó, igualzinho, né? Deixa eu ver, cadê? Ó. Aê. Anderson, tem sim, viu? São os compulsivos sexuais. Eu fiz um vídeo no canal do YouTube com esse tema, já tem lá. O canal do YouTube é Gulliver Holmes Explica. Procura lá que tem, viu? Moisés perguntando como lidar com pessoas que são resistentes ao diálogo. Moisés, é estimulando, falar assim, fulano, eu sei que você não gosta muito de conversar, mas eu preciso conversar com você um assunto, é importante pra mim. Eu queria muito que você tivesse aberto um tempo pra gente conversar, né? Enfim, aberto ou aberta, não sei quem é a pessoa. Quando é que a gente pode se falar? E assim, ir preparando a pessoa nesse processo, entendeu? Ir preparando. E aí você tenta ir fazendo daquele jeito lá. Porque se ela não tá aberta é porque ela nem sabe como dialogar. Às vezes ela fica com receio de ouvir certas coisas. Então tem que ir com muito jeito, Moisés, muito jeito mesmo, né? Obrigado, Paulo. Saudade de você, viu? Das nossas conversas lá no CRER. Saudade do povo daquele hospital. Não do hospital, mas do povo. Fuga da realidade tem relação com a fragilidade das relações familiares. É um critério que depende dessas relações familiares, viu, Nanda? Eu vou explicar direitinho, mas não posso fazer spoiler, né? Mas tem a ver um pouquinho, tá? Que mais, pessoal? Que mais? Temos aí 3 minutos de live. Marcelo, sua live ontem foi show, viu? Eu vi ela 2 vezes depois, acredita? Revi sua live. Achei incrível, incrível mesmo, muito top. Entra lá, pessoal, no perfil do Marcelo Hacar, músico, cantor de pop rock. Tem uma voz rouca, massa. Gosto muito da voz dele. Dúvidas, pessoal? Como lidar com alguém que te machuca e depois finge que nada aconteceu? Eu não sei lidar com isso. Anderson, eu falei, não sei se você estava aí, que às vezes tem o perfil da pessoa cruel, viu? Tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoa. Temos 2 minutos de live. Depois você revê, Anderson, a live de novo, que eu expliquei com detalhes, viu? Como lidar com esse tipo de pessoa meio cruel e tal, que, enfim, fica meio complicado que entra dentro desses moldes. Já tá na contagem regressiva aqui, 2 minutos de live. Vou encerrar, pessoal, vou encerrar. Obrigado, viu? Espero vocês domingo, 21 horas, pra gente poder aprender um pouco sobre esse transtorno dissociativo, né? Como é que a gente faz para romper? O que os indivíduos fazem para romper com a realidade? Obrigado, Anderson. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Catarina. Obrigado, mãe. Obrigado, todo mundo. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Vocês são nota 10. Gostei. Um abraço. Até mais.